E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou discutir aqui um vício que é muito comum, né? E antes de mais nada, eu vou manter um pouco por um tempo esse formato videocast, porque nem sempre é fácil eu montar aqui um cenário para botar a câmera na minha cara, né? A luz ideal e etc. para poder gravar. Mas eu gostaria de discutir aqui uma coisa que é o seguinte, né? Um costume que o pessoal tem de achar que o que basta para entender política é você primeiro ou ficar vendo jornal ou ficar vendo vídeo de YouTube direto, né? Eu lembro que às vezes acontece ter um primo meu, né? Alguém assim pergunta, não, Kelvin, o que é que tu achou do que o Arthur Duval falou sobre Bolsonaro no dia tal, né? E eu sempre respondo, cara, eu não fico vendo essas coisas toda hora, né? Assim, é óbvio que toda semana eu vejo uma coisa ou outra, né? Mas o que acontece é que toda semana vão ter fatos, pequenos acontecimentos, que o pessoal vai fazer um alarde tremendo, né? Eu digo aí, por exemplo, aquele acontecimento em que o Sérgio Moro, né? Supostamente ele teria revelado uma coisa muito grave ali, né? E daí que vazou o vídeo, ninguém se importou tanto assim. E ele fez muita água para pouco sabão. Então são acontecimentos assim que você vai ver acontecendo direto, né? E que isso na verdade não é o que vai te fazer de fato entender muito sobre política ou sobre qualquer outro acontecimento aí, né? Não é você ficar consumindo conteúdo superficial no YouTube, conteúdo que não tem grande relevância. Não é você que ficar com Não é você ficar consumindo esse tipo de conteúdo que vai fazer entender política. Muitas vezes, isso é às vezes até o oposto, né? Porque você pega, por exemplo, eu lembro que muitas pessoas que votaram em Bolsonaro porque adoravam a ideologia dele, né? Eu odeio bandidos, eu vou combater aqui a criminalidade, sei lá, várias outras coisas, né? Conservadorismo, tradicionalismo, etc, né? Várias pessoas que votaram conforme esses objetivos, em outro sentido, né, em outros momentos, essas mesmas pessoas, né, foram criticar o Bolsonaro porque ele queria privatizar tudo. Olha aí, tá vendo? Aí Bolsonaro vai querer privatizar tudo, né? Isso vai ser ruim, né? E os meus concursos aqui, né? Sendo que se você voltou, né, e pesquisou a ideologia do candidato, se você entendeu, na verdade, a ideologia do candidato, né, para você ver que não é só uma questão de você ficar vendo notícia por aí, porque, primeiramente, como é que você entenderia o que é o liberalismo se você não estudasse liberalismo, né? Como é que você entenderia que o Paulo Guedes, por exemplo, ele fazia parte aí da escola de Chicago, né? Ele era considerado, né, como Chicago Boy aí, se você não estudasse o que é liberalismo, né? Até esse respeito, o próprio Paulo Guedes, nas suas entrevistas, né, ele demonstrava ele ter um conhecimento um pouco mais amplo, né? Não só da economia, não só da situação política do país atual, mas um entendimento que vinha desde a Revolução Francesa, né? Até por isso ele era digamos, um representante do liberalismo aqui do Brasil, pelo menos na condição de economista que estava à frente ali do Ministério da Fazenda, né? Enfim, e aí nós vamos ter diversos fatos que você não vai conseguir compreender se você ficar só vendo jornalzinho aí, né? Porque tem gente que é especialista em tabloide, né? Especialista em fatos pequenos, né? Mas não domina os macrofatos, né? Ou seja, aqueles fatos grandes da política, aqueles fatos que vão ter realmente relevância histórica, né? E vão te dar uma perspectiva histórica, né, do assunto. Se você for ler livros aí de historiografia mesmo, você vai ver que eles vão cobrir todos os fatos, né? Eles vão trabalhar em cima dos maiores fatos, né? Os fatos mais relevantes, né? E são esses fatos a que você deve dar uma atenção especial, né? Então, e primeiro, você tem que entender quais são as ideologias envolvidas no jogo político aí, porque, sei lá, você pega casos aí, né? Casos muito emblemáticos, né? Como, por exemplo, vou estar aqui, né? Por exemplo, eu via muitas pessoas falando assim, não, eu não voto por ideologia, eu voto pelas propostas do candidato, né? A mim não interessa se o cara é de esquerda ou de direita, né? E aí eu já vejo um erro muito grave você não considerar se o candidato ele é de esquerda e de direita, né? Você pode até discutir, né, se ele é verdadeiramente de esquerda, verdadeiramente de direita, né? Mas você não considerar esquerda e direita, né, você dizer que não tem ideologia, isso só eu já vejo um erro muito grave, né? Porque muitas pessoas, por exemplo, não iam entender, e muitas de fato não entenderam, por que é que a população
votou no Zema, né, elegeu o Zema, mas não elegeu o Bolsonaro, sendo que o Zema era um cara que estava ali na mesma ideologia do Bolsonaro. É porque o povo não entende ideologia, o povo não entende, por exemplo, o que é esquerda e o que é direita, né? Então, logicamente que o povo fez essa cagada de voltar no candidato de direita, né? Ao mesmo tempo que voltava no presidente de esquerda, né? E o que acontece, né? Você vai ter lá como governador um cara que defende privatização, mas na presidência um cara que é contra a privatização e um cara que é contra a responsabilidade fiscal e quer gastar mais do que o teto de gastos aí, né? Ou seja, e que é contra o mercado também, faz declarações absurdas contra o mercado. Então, e muitas pessoas também não vão entender porque que Lula faz declarações assim, né? Mas é uma coisa que isso é tudo, pessoal, já é previsível aqui para mim, né? Isso tudo o pessoal pensa, né, que algumas pessoas aí, alguns comentaristas mais antigos da política aí, né, como por exemplo o filósofo Olavo de Carvalho, né, eu vi hoje mesmo eu vi no meu Instagram o pessoal falando assim, né, nossa, como esse velho ele parece Nostradamus, ele prevê tudo, parece que ele é o... E aí outra pessoa comentou lá, não é que ele prevê tudo, é porque ele estuda a fundo esses temas há muito tempo, né? Então, assim, vários desses fatos já eram previsíveis, né, para o Olavo de Carvalho, né? Assim, por exemplo, fatos como o fato de que o exército ele parecia estar ali em conluio, né, ou até dobrado de joelhos aos revolucionários, ali, os comunistas, né? O exército utilizado como arma por eles era uma coisa que o Olavo ele já dizia há muito tempo, né? E aconteceu só o que ele previu, né? E o próprio Olavo também ele tinha, né? Ele expressava, né, na verdade, uma falta de esperança no governo Bolsonaro, né? Embora que ele torcesse, mas em vários vídeos, né, esse pessoal posta lá trecho direto, né? Vários vídeos ele mostrava que ele não tinha tanta esperança assim no governo Bolsonaro, porque era um governo, né, e apesar de direita, apesar de que o próprio Olavo de Carvalho foi um dos influenciadores que influenciou para que tudo isso acontecesse, ele mesmo começou a entender que, ainda que eles estivessem elegendo um presidente de direita, era impossível governar se a esquerda ainda dominasse o Brasil, pelo menos no campo ideológico e principalmente aí nas universidades. Então, o que acontece? A ingenuidade, né, da classe da direita, né, que só se preocupava com voto, com carrinho político, né, com fazer bonito aí na fita, né, com questões mais técnicas, né, ou seja, a idolatria à tecnocracia, né, que foi o mesmo erro dos militares de 64, né, até por isso que quando o pessoal fala assim, não, Brasil Paralelo defende a ditadura militar. Não defende. O Brasil Paralelo, na verdade, mete o cacete na ditadura militar, porque esse foi o erro dos militares, que já foi apontado no documentário do Brasil Paralelo, e que foi o erro que eles cometeram de novo aí, né? E que foi o erro que Bolsonaro cometeu ao não ouvir o próprio Olavo de Carvalho, né? E até a esse respeito, o próprio Olavo de Carvalho fala que a mídia, né, a mídia criminosa aí, ficava divulgando, né, que ele era o guru do Bolsonaro e coisa e tal, sendo que o próprio Bolsonaro não escutava ele, né? Ele falava para Bolsonaro fazer uma coisa, Bolsonaro ia lá e fazia o oposto, né? Então esses foram alguns dos erros que Bolsonaro cometeu e que se você tivesse o background geral da coisa, né, você entendesse a coisa de forma holística, né? Ou seja, não apenas notícias específicas, não apenas videozinho de MBL no YouTube, mas você estudando a fundo mesmo os assuntos, né? Você pegando ali os autores da política, né? Estudando ciência política mesmo, você começaria a entender que as coisas elas não são assim tão imprevisíveis, né? Existem padrões maiores, né? Esses micros fatos eles fazem parte de um todo muito maior aí, que você não teria dificuldade de compreender, como eu, de fato, eu não tive dificuldade de compreender que o Lula, essas cagadas que ele tem feito agora, por exemplo, isso aí não é coisa que você pensa assim, é porque isso aí não era previsível, não, isso aí ninguém sabia que o Lula ia fazer isso, né? E todo mundo achava que o Lula ia só dar continuidade ao governo Bolsonaro. Não, pessoal, o governo Lula é um governo de esquerda, é um governo que já era previsível que ele ia cagar pro teto de gastos, por exemplo, né? Já era previsível que ele ia cagar pro teto de gastos, já era previsível que ele seria um governo com tendência ao inflacionismo, né? Como também já é previsível isso pelo fato de que nós analisamos isso em todos os países do mundo aí, né? Pega o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, outro caso, a Argentina aí, né? Governos que a inflação subiu muito, né?
Enquanto aqui no Brasil já foi o contrário, né? Então é isso, pessoal. Quem votou no candidato, né, por orgulho, né, por não gosto da cara de fulano, né, sem considerar a ideologia, sem considerar os fatos maiores da política, realmente, assim, não tem o que se dizer, né? Vocês se iludem porque querem, né? Estudem os fatos maiores da política e não se iludam.